Hoje nós vamos ter um tema que vai realmente mexer com todas as estruturas. Eu pergunto para vocês, quem nunca se sentiu perdido na vida, sem direção, sem saber para que lado, para que rumo, para onde ir, sem saber até a atual situação em que se encontrava, onde que estavam, o caminho que deveriam seguir? Quantos de nós não nos sentimos como um barco à deriva no meio do mar, sendo levado pelos ventos das circunstâncias, das adversidades, sendo controlado, dando o leme do nosso barco, passando o leme para outras pessoas, para que elas possam conduzir, orientar-nos no caminho que, na maioria das vezes, não é o caminho que nós desejamos. É o caminho que essas pessoas que nós delegamos poderes a elas acreditam ser melhor para a nossa vida, mas não significa que é o melhor. Quando nós paramos para perguntar o que está acontecendo comigo? Eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu tento fazer tudo certinho, mas eu não consigo dar um passo à frente. Eu continuo da mesma forma. Há um ano atrás eu estava nessa situação, há 2 anos atrás eu estava na mesma situação. Hoje a minha situação não é diferente. Quantos se sentem assim perdidos? Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir e como ir, sem saber onde estão, qual a sua atual situação, a sua atual realidade. Quantos estão vivendo aí relacionamentos falidos, simplesmente para poder dar satisfação à sociedade, à família, aos filhos, para manter aquela estrutura, vivem infelizes, vivem sofrendo, não vê possibilidade nenhuma de melhoras, também não buscam, o que é pior. Não sabem o que fazer e se mantêm nessa situação, gastando seus dias, seus meses, com angústias, tristezas, decepções, fazendo da sua vida um verdadeiro caos. Sofrimento, dor, muitas vezes sendo agredidos, ignorados. Quantos casais hoje dormem numa mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas não conversam, não dialogam, não se entendem. Vivem um clima de violência, desrespeito, transmitem isso para os seus filhos que crescem vendo essa falta de diálogo, de harmonia, de equilíbrio dentro da sua própria casa. Quantos maridos não comunicam com suas esposas e vice-versa? Quantos de nós não vivemos em situações em que parece que nada que fazemos faz sentido? Perdemos a esperança, achamos que devemos viver assim, nos conformar com essa situação, porque não há nada a fazer. Quantas pessoas que abrem uma empresa, buscam parceiros e descobrem em um determinado momento da vida que esses parceiros, que esses sócios estão passando ali para trás, está roubando, está inventando notas para tirar vantagens, está fazendo coisas que eles aprovam. E ele se vê numa situação, o que fazer agora, a partir de agora? E acaba fazendo vistas grossas, porque não tem coragem de confrontar e de trazer à luz da sua consciência e da consciência do outro aquela situação. Acabam vivendo essa situação desgastante, de falta de confiança e perdendo, não conseguindo alcançar os seus objetivos, porque tomando prejuízo em cima de prejuízo, fazendo dívidas e não consegue sair dessa situação. Quantas pessoas estão hoje, eu pergunto,
que estão no trabalho insatisfeitos porque não conseguem subir de carreira, não conseguem conquistar o crédito, a credibilidade do patrão, não conseguem trabalhar em equipe, estão sempre reclamando e murmurando e colocando a culpa na crise, colocando a culpa no cliente, colocando a culpa no patrão, colocando a culpa no produto, que o produto não é bom o suficiente, que o patrão ele não dá condições para que ele possa prosperar, de que diante da crise que está vivendo ninguém consegue vender nada e vive naquela vida, desculpem, medíocre. Quantos de nós, Meire, e aí Silvio, compadre, Marlon, vivemos situações como essa, sem saber o que fazer. Ou às vezes sabemos, mas não temos coragem. Achamos que ir muito mais além, tomar uma atitude, uma iniciativa, assumir o controle dessa situação vai gerar mais dor, desgaste, sofrimento. No caso da pessoa que está num trabalho, ela vai ter que dedicar mais, ela vai ter que trabalhar mais horas, ela vai ter que atender melhor os clientes, ela vai ter que fazer curso, treinamento, e isso talvez gaste muita energia, muito tempo, vai gerar muita dor e muito desconforto. E para ela, do jeito que está, por mais que ela reclame, murmure, achando que não está prosperando, ela continua na situação que está. Quantos estão tendo problemas com seus filhos? Talvez com droga, com desobediência, não querem estudar. E ficam culpando a sociedade, os amigos, a escola. Talvez a esposa culpando o marido culpando a esposa pela situação do filho. E muitas vezes passando a mão na cabeça dos filhos. E também não tendo coragem de tomar uma atitude para poder mudar essa situação. Vivem pagando um preço emocional e às vezes até financeiro muito alto por causa do próprio filho. Quantos pais estão aí omissos no processo educacional dos seus filhos? Inventando historinhas para justificar a falência do processo educacional na vida do seu filho. Porque eu trabalho muito, porque eu tenho que trabalhar para trazer sustento para dentro de casa, que se eu não trabalhar, ninguém come, ninguém estuda, e sequer tira um tempo para estar com a família. Eu estou relatando situações aqui porque elas são diversas, em que nós continuamos da mesma forma. Era assim há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, e continua sendo assim hoje, e nós não conseguimos mudar essa situação. Quantas pessoas que estão levando a vida de sufoco, de aperto financeiro mesmo, de dificuldade, porque não se posicionam, porque não consegue ter atitude, tomar aquela decisão de mudar radicalmente, talvez de trabalho, de cidade, de mentalidade, de postura, ter comportamentos diferentes do que tem tido. Quantas pessoas que estão nesse momento achando que nada na vida dela vai dar certo, culpando pessoas, se justificando, procurando culpados do seu problema, para as suas dificuldades, para as suas omissões, para a sua mediocridade, para a sua incapacidade, para a sua ingerência. Quantas pessoas que estão nessa situação achando que não tem saída, perdidas, sem saber o que fazer, achando que qualquer atitude que ela possa ter possa trazer consequências ainda pior para as suas vidas. Não tendo coragem de promover as mudanças necessárias para sair dessa situação. E como fazemos sempre? Nós estamos sempre buscando justificativas para justificar a nossa
incompetência, a nossa mediocridade. Desculpe, mas essa é a verdade. A nossa inércia, a nossa paralisia, o nosso retrocesso. Vamos falar a nossa falta de controle e direção sobre a nossa vida. Quantos de nós está dando desculpas para si mesmo e para o outro, procurando culpados? É o governo, é a crise, nada muda nesse país. Vocês vão entender hoje, se vocês se identificaram com alguma dessa situação, vocês vão entender hoje por que vocês estão dando essas desculpas, inventando algumas mentirinhas para poder se safar daquilo que deveria ser responsabilidade sua, de assumir, de ter o controle da sua vida, de passar a agir de uma forma mais assertiva para conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. Vivian, Rick, é um prazer estar com vocês aqui esta noite, sejam bem-vindos. Elizabeth, Cristina, espero que vocês possam aproveitar desse conteúdo, que possam também compartilhar aí com pessoas que vocês conhecem. Nós estamos aqui agora, vai lá, compartilhe, mande mensagem para que eles possam, essas pessoas possam vir aprender um pouco, absorver um pouco desse conhecimento, que tenho certeza vai ser libertador. Estamos aqui citando algumas situações em que podemos nos encontrar, onde estamos sempre buscando justificativas, desculpas, inventando mentiras, buscando culpados, para não assumir os nossos erros, as nossas falhas, as nossas incapacidades, a nossa inércia, o nosso comodismo. E depois ainda fica sem saber por que a minha vida não vai para frente. Quantas vezes nós buscamos transferir responsabilidade para outras pessoas porque nós não assumimos a responsabilidade daquilo que caberia a nós, a sua vida. Olha, quem tem controle de tudo é Deus. Mas quem pode dirigir a sua vida, escrever a sua história, definir os caminhos que você vai trilhar, é você. É você que tem o poder na mão de fazer as suas escolhas, de tomar as suas decisões, de ter comportamentos que te levem a resultados que você deseja. Deus tem controle de tudo, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem culpando o destino e até Deus. Minha vida está do jeito que está, é porque é da vontade de Deus. São historinhas que vão se inventando para se justificar, para dar desculpas da sua falta de direção, da sua falta de administração mesmo da sua própria vida. De não estar na direção, no leme, como nós falamos anteriormente, nós muitas vezes nos sentimos como um navio no mar, sendo levado pelos ventos das circunstâncias, onde nós não estamos no controle ali, na direção do nosso leme, e muitas vezes delegamos isso a outras pessoas. Então é importante sabermos que devemos assumir a responsabilidade sobre as nossas decisões, nossas escolhas, nosso comportamento, se queremos sair da situação em que encontramos. Outra saída, outra escapatória que temos é nos fazer de vítimas, né? Muitos se fazem de vítimas. Eu não sei porque isso só acontece comigo. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram pessoas se fazendo de vítima porque tudo só acontece comigo? Porque eu vim de uma família pobre.
Minha família não investiu em mim nos estudos. Eu tive que trabalhar desde cedo. Eu tive que assumir a responsabilidade da minha casa, ainda muito jovem. Como se isso, apenas isso, justificasse ou fosse um motivo para ele permanecer na mesma situação em que ele nasceu. Que talvez seus pais morreram, que seus irmãos estão vivendo. Conheço pessoas, e vocês também conhecem, pessoas que saíram do nada, que tiveram que assumir responsabilidades desde cedo. Eu fui uma dessas pessoas. Eu tive que assumir minhas responsabilidades desde cedo. Meu pai me ensinou isso, a trabalhar desde cedo e assumir as minhas responsabilidades. Estar à frente da minha própria vida. Buscar, tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas e assumir a responsabilidade por aquilo que eu estava fazendo. Quantas pessoas continuam se fazendo de vítima, julgando a responsabilidade sobre as costas dos pais, que os pais eram ignorantes, que os pais não incentivaram a estudar, por isso que eles não estudaram, por isso que eles estão nessa mesma condição, vivem naquela crença limitante que eles são pobres, que vão morrer pobres, porque escutaram durante a vida inteira e não buscaram de nenhuma forma mudar essas crenças e conseguir realizar alguns sonhos que eles tanto desejam. Eu sou testemunho da minha vida, de onde que eu saí e onde que eu estou hoje. Eu sei que tudo na nossa vida depende exclusivamente de nós assumirmos a direção dela, estarmos à frente, sem fazermos de vítima, sem buscarmos culpados, sem buscar historinhas para justificar as nossas falhas, os nossos erros, mas assumindo as nossas responsabilidades. E fazer-se de vítima é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque você não sai do lugar enquanto você está se fazendo de vítima. Sabe por quê? Porque essa desculpa que você sempre busca, transferindo a responsabilidade dos outros e se colocando como coitadinho da situação. A minha vida é miserável porque o governo, o presidente, os deputados que nós elegemos são todas pessoas que só pensam neles mesmos, entram lá e só pensam em desviar dinheiro, em si próprios, nos interesses dos partidos e nunca pensam na população. Por isso que eu estou nessa condição. Meu patrão, no emprego onde que eu estou, eu nunca tive oportunidade a não ser de estar onde que eu estou. Quantas pessoas que saíram do nada, que estudaram, que fizeram faculdade, que fizeram mestrado, doutorado, e hoje estão vivendo uma vida extraordinária. Quantas pessoas que saíram da miséria, sem recurso nenhum, passando fome, e que hoje estão vivendo uma abundância. Eu falo para vocês, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer faculdade, meu pai tinha mudado recentemente para a cidade onde até hoje eu vivo. E o começar é muito difícil, o processo é muito difícil. A gente tem que recomeçar. E naquela época ele estava recomeçando a vida dele. E 5 filhos. E nesse tempo em que eu entrei na faculdade, eu já constituí família, eu já fui com minha família. Então eu tinha que saber que dependeria exclusivamente de mim, até porque meu pai não teria condição de estar bancando toda aquela estrutura, bancando meus estudos. Eu até falei em algumas lives que para mim poder comer, eu servia o bandejão da faculdade para os meus colegas. Aí eu ganhava o bandejão que eu repartia com minha esposa, com minha filha. Eu me empenhei o máximo para ter as melhores notas, para conseguir uma bolsa de pesquisa, onde eu trabalhava sábado e domingo. Eu fazia pãezinhos para poder vender nas repartições públicas para os meus colegas, nos horários vagos.
Eu dava aula à noite em escola para poder ter um dinheirinho extra para comprar o leite, para comprar uma fruta, uma verdura para ter de casa. Eu sabia que dependeria exclusivamente de mim, porque eu não tinha outro recurso. Eu não poderia depender do Estado. Eu já estava fazendo uma faculdade federal, porque eu me propus estudar, dedicar toda a minha vida em busca de conhecimento para poder adquirir mais e mais, por isso que eu cheguei lá onde que eu estava. E muitos falavam para mim, você não vai conseguir. Levando essa vida que você está levando, todos, talvez só por conta de estudo, e eu tendo que lidar com família, tendo que trabalhar, tendo que estudar. Eu falo que eu sempre esperava meu colega sentar para almoçar, para que eu pudesse sentar do lado dele, porque não comia carne, para ele me dar um pedaço de carne dele, para poder dividir com minha filha. Às vezes meus pais não sabiam nem do que eu estava passando e não queria que eles soubessem, porque a responsabilidade era minha. Eu também não queria me fazer de vítima. Eu estava assumindo as minhas responsabilidades. Eu sabia que eu estava na direção da minha vida, eu teria que conduzi-la até conseguir o que eu desejava, que era o meu diploma, minha formação, conhecimento, para que eu pudesse dar o melhor para a minha família. E eu nunca desanimei, eu nunca desisti, eu nunca culpei ninguém pela minha situação, eu nunca me fiz de vítima, eu nunca inventei mentirinhas para justificar talvez algum fracasso, algum erro. Eu casei novo, casei muito novo. Porque isso, por aquilo. Não. Eu casei porque eu assumi minha responsabilidade como homem. E eu tinha que assumir minha responsabilidade como pai. E meu pai não podia fazer isso por mim. Então, muitas vezes, eu falo com vocês, graças a Deus, hoje eu vivo uma vida muito confortável, tenho uma família maravilhosa, tenho um trabalho que eu amo, eu posso ajudar muitas pessoas através dos meus trabalhos. Durante a minha vida, além da minha formação como farmacêutico, bioquímico, eu tive a oportunidade de fazer outras faculdades, online, presencial, fiz psicanálise, fiz cursos internacionais como coach, practitioner em programação neurolinguística, fiz mestrado em psicologia multifocal, fiz 2 bacharéis de teologia, porque eu queria buscar mais para a minha vida, para poder ter mais opção, ter mais conhecimento, para poder continuar crescendo, evoluindo. Quantos têm todos os recursos e não conseguem sair do lugar? Não conseguem prosperar? Não conseguem sequer se manter? Estão na casa dos pais ainda, com 35, 40 anos, vivendo da aposentadoria da mãe ou do pai, ou dependente dos pais. Deixando o controle da sua vida sobre a direção dos seus pais. Ainda ditando as normas e as regras para a sua vida. Quantos de nós vivemos situações semelhantes em relação ao nosso relacionamento conjugal, em relação aos nossos filhos, sem controle de nada e perdido, totalmente perdido, sem saber como agora eu posso ter esse controle. O que eu posso fazer? Talvez vocês gostariam de ouvir coisas leves aqui, que inflasse o seu ego, que pudesse massagear o seu ego, frases motivacionais, não, você consegue, você pode, você é capaz, enfim. Simplesmente, de uma forma superficial, ter esses motivacionais para a sua vida, que vai ser momentâneo, que no calor das dificuldades, das lutas, se dissolve, desaparece e vocês voltam na mesma condição. Não estou aqui para massagear o seu ego, não estou aqui para te dar motivacional momentâneos para que amanhã você caia na mesma situação. Não, estou aqui para levar conhecimento para a sua vida, falar a verdade para você, porque a verdade, ela liberta. A palavra de Deus, inclusive, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que nós, muitas vezes,
nos encontramos em situações como essa que eu já relatei aí, desde o início, com problemas de relacionamento, no trabalho, com problemas de dificuldades financeiras, sem conseguir galgar novos patamares dentro, fazer uma carreira dentro da empresa onde você está, na condição que você está hoje, só de doença, murmurando, reclamando contra tudo, contra todos, colocando culpa no governo, nos seus pais, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos que talvez gastam demais e com isso você não consegue juntar os gastos com os estudos, com faculdade, com alimentação muito pesada, por isso que você não consegue adquirir o que você deseja para a sua vida. Sabe algo que eu vou falar que pode mudar a sua vida aqui? Sejam atentos e recebam e tomem posse do que eu estou falando agora. Tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida, a condição que você se encontra, tudo é responsabilidade sua. Se você está nessa situação, você se colocou nessa situação. Se você está vivendo essas dificuldades, é porque você se colocou nessas dificuldades. Você permitiu que isso acontecesse. Você não fez nada para poder mudar. Mas como assim? Tudo que acontece, eu sou responsável. Todo o resultado que eu tenho, todas as consequências do que advém sobre a minha vida, tudo que eu estou fazendo, tudo que vem sobre a minha vida, tudo que eu estou sofrendo, é responsabilidade minha, sim. Porque você não assumiu o controle da sua vida. Porque você não criou em si um senso, um princípio, que é fundamental, que inclusive eu já falei em algumas passagens aqui, durante a live, e que é fundamental para que você saia dessa condição. É desenvolver, criar, assumir o senso da autorresponsabilidade. Autoconhecimento, buscar conhecer de si mesmo. Autorresponsabilidade, saber que você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Os fracassos, os sucessos, as tristezas, alegrias, as doenças, a saúde, tudo que está acontecendo na sua vida é de sua inteira responsabilidade. O governo que está aí, que você está culpando, de que não está fazendo nada por você, que é um governo corrupto, que os políticos que estão aí são políticos corruptos, que só pensam em si mesmo, é responsabilidade sua. É você que os colocou aí nessa posição. É você que colocou o governo que está sobre a sua vida. Ah, os meus filhos que não param de me dar problema, meus filhos que vivem trazendo problemas para a minha vida, não querem trabalhar, não querem estudar, se envolvem com drogas, minha vida está uma loucura de estar de perna para o ar. Isso é responsabilidade também minha? Eles não deveriam assumir a responsabilidade da vida deles, não? Sim, eles deveriam. Mas teve a sua participação. Talvez, pai, você foi negligente na criação dos seus filhos. Talvez você foi super protetor. Tenha sido arrogante, prepotente, não teve tempo para conversar, para dialogar, foi impositivo, foi controlador. E quando eu falo isso dos pais, eu falo de mim mesmo, porque eu tive situações que eu queria impor o meu sistema, a minha forma de pensar, a minha forma de ser. E eu tive que repensar muitas coisas na minha vida. Eu queria ter controle até para evitar que qualquer mal viesse sobre a vida dos meus filhos. Eu cometi muitos erros nesse sentido também. Porque isso leva a situações em que seus filhos, quando tem que deparar com situações difíceis, eles não sabem o que fazer, porque você fazia tudo por ele. Você queria proteger demais, guardar demais. Eles nunca sentiram a dor da queda. E sempre quando tiveram que levantar, você foi o primeiro a correr lá e levantá-lo. Ele não aprendeu a levantar. Ele não aprendeu a caminhar sozinho, porque você sempre carregava no colo. Ele não internalizou dentro de si
a figura paterna, porque eu ou qualquer outro, cometemos o erro de não estarmos presentes nos momentos mais importantes. Nos erros que eles cometiam, você estava sempre lá passando a cabeça, não, meu filho não faz isso, inventando historinhas, desculpas, justificativas, porque era seu filho e seu filho, vindo de você, com a educação que você não estava dando, não poderia nunca estar cometendo tais erros, pequenos furtos, agredindo colegas na escola, não estudando, fugindo da escola, com vícios, fugindo da escola para poder aprontar com os coleguinhas. Isso foi na adolescência. E você, meu filho, não. Quando nós somos protetores demais, achando que isso está causando um bem para os nossos filhos. Mas isso está trazendo consequências terríveis, porque nós não permitimos que eles assumam a sua responsabilidade. Nós assumimos a responsabilidade pela vida deles, pelo bem-estar deles, pela segurança deles, pelas decisões, pelas escolhas deles, pelas consequências das escolhas deles. Assumimos tudo. E na hora que eles têm que assumir, para que se eu teve meu pai e minha mãe? E quando perdem o pai e a mãe, aí ficam mais perdidos do que cegos no meio do tiroteio. Já viu falar essa frase? Ficam realmente como aquele barquinho à deriva na imensidão do mar, sem saber para onde que vão, sendo levado aí pelas circunstâncias, pela situação, ou buscando pessoas para que possam então entrar na sua vida e direcionar a sua vida, porque eles não sabem nem tomar escolhas, eles não sabem nem o que fazer. Então foi responsabilidade sua a educação do seu filho. Não se faça de vítima. Porque eu dei a melhor educação. Qual que foi a melhor educação que você deu? Pagou os estudos, levou brinquedos para eles, fizeram tudo que eles queriam. Mas cadê o momento do amor, da atenção, do cuidado, do ouvir? Quantas vezes nós erramos em não ouvir, queremos só falar, sermos impositivos? Não desenvolvemos em nossos filhos o senso da autorresponsabilidade, que é um princípio fundamental para que os nossos filhos possam sair da condição de inércia, de paralisia, de estagnação, de ignorância, para uma situação de prosperidade. Assumir a direção da sua vida, ser autor da sua própria história, criar a sua realidade, viver os seus momentos, passar as suas dificuldades, enfrentar e buscar soluções. E às vezes tem filhos aí com 40 anos que os pais ainda querem tomar decisões por eles. Quando eu falo pai, gente, eu como pai, muitas vezes eu caio nesse erro também. E por isso que eu estudo, por isso que eu estou cada dia mais buscando conhecimento, saber mais sobre gestão das emoções, buscando mais entender sobre o universo humano, sobre a mente, sobre a psicologia humana, sobre o comportamento humano, primeiramente para aplicar na minha vida, porque eu assumo os meus erros. Esses dias eu sentei com minhas filhas e eu falei, filha, desculpa, o pai errou, o pai quis ser protetor demais e eu sei que eu errei porque acabou eu sendo controlador demais. Proteção demais, passou a ideia de ser controlador demais. Aí eu pequei. Aí às vezes até parece que é uma justificativa, né? Por excesso de amor, de zelo, de cuidado. Não importa, eu errei. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Se eu não assumo essa minha responsabilidade, eu nunca vou melhorar como pai, eu nunca vou crescer e evoluir como pai, meus filhos nunca vão me respeitar. Se eu errei até hoje, a partir de hoje, quando eu assumo a minha responsabilidade, eu passo a ter consciência do que eu fiz e tenho possibilidade de mudar, de tentar trazer uma nova percepção sobre a minha vida e ter um novo comportamento. Aqui é a Patrícia falando, já ensino meu filho de 9 anos a fazer escolhas e arcar com as consequências das mesmas. Pequenas escolhas por enquanto. Sim, tudo é gradual. Parabéns, Patrícia, é isso mesmo. É isso que nós devemos fazer.
Devemos ensinar aquilo que nós não sabemos até hoje, assumir as responsabilidades da nossa vida. Quando nós assumimos, adquirimos esse senso de autorresponsabilidade, nós passamos a ter consciência de que depende exclusivamente de mim. Aí vocês vão perguntar, eu tenho certeza que vocês estão querendo me perguntar aí, ninguém ainda colocou isso, mas é uma pergunta que está no coração de todo mundo. Mas espera aí, e coisas que estão fora do nosso controle, porque tudo está no controle de Deus, mas nem tudo está sob o nosso controle. Nós podemos ter a direção da nossa vida, mas não temos controle daquilo que nos acontece. Sim, nós não temos controle sobre aquilo que nos acontece. Nós não podemos nos responsabilizar por aquilo que nos acontece. Por exemplo, você sai na rua, está ali no passeio, vê um carro ali, acontece um imprevisto, esse carro perde a direção, bate você, vamos falar, bate uma pessoa e deixa essa pessoa na cadeira de roda. Aí essa pessoa, ela realmente foi um acidente, foi algo que ela não teve como escapar disso. Mas essa pessoa pode, a partir desse momento, decidir, fazer as escolhas dela, de como que ela vai poder significar isso para a sua vida. O que ela vai poder fazer a partir desse momento. Ela pode ir para um quarto, lamentar a vida inteira, porque que isso aconteceu com ela, culpar a Deus, não querer fazer mais nada, porque se vitimiza, acha que agora ela não tem mais o que fazer, porque ela não anda mais. Não sei se vocês já viram esses cartões de Natal, de pessoas que pintam com a boca, pessoas que não têm os braços, pintam com os pés, pessoas que não têm as mãos, pintam com os toquinhos de braço. Explica aí para mim. Essas pessoas se colocaram como vítimas, ou elas deram um novo sentido, um novo significado? Não importa o que acontece com a gente. O que devemos entender que o que acontece depois disso, como nós ressignificamos a situação, como nós conduzimos a nossa vida depois dessa situação na qual a gente não tinha controle, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que vai determinar o nosso futuro. O sucesso ou o nosso fracasso. Eu não tenho controle. Talvez, vamos fazer uma média aí, de acordo com algumas avaliações, pesquisa, 10 a 20% de tudo que acontece, eu realmente não tenho controle bem sobre a minha vida. Mas, em média, 80% vai depender de como que eu faço, quais as decisões que eu tomo diante daquilo que me acontece. Então, não é o que me acontece, é o que eu faço diante dessa realidade. Aí eu assumo a minha responsabilidade de lidar com essa situação, de ter a direção da minha vida de volta em minhas mãos e saber que eu sou capaz, que eu posso ir muito mais além, se eu assumir essa responsabilidade, parar de inventar desculpas, se colocar como coitadinho. E nós vemos que nas Paralimpíadas, o número de medalhas para o Brasil é muito maior do que o número de medalhas nas Olimpíadas. Por quê? Porque as pessoas, elas se reinventam, elas assumem a direção da sua vida, elas sabem, elas têm esse senso da autorresponsabilidade que só depende delas agora de superar aquela adversidade, de superar aquela dificuldade, de conquistar aquilo que ela tanto deseja. Ei, minha querida, bom estar com você aqui, bom estar com você que está me assistindo agora, porque eu espero que esse conhecimento que a gente está trazendo possa mudar a sua vida, mudar a sua realidade, possa interferir não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas que convivem com você, para você que é pai, para você que é filho, para você que é funcionário, para você que é marido, esposa, que possa impactar
diretamente na sua vida. Então, a autorresponsabilidade é um princípio de vida, é uma ferramenta capaz de nos libertar de uma situação em que estamos e nos colocar numa situação onde nós passamos a ter controle e direção da nossa vida. Não é o que nos acontece, mas sim o que fazemos com aquilo que nos acontece. Isso é autorresponsabilidade. Se você, até hoje, se responsabilizar pela situação que você está vivendo aqui. Aí você fala, meu patrão não me dá oportunidade. Eu pergunto você assume a sua responsabilidade de poder fazer o seu melhor, de poder trabalhar com alegria, com dedicação, atendendo bem os clientes, de fazer cursos para se aperfeiçoar, mas tudo é muito caro. Hoje o que tem de conhecimento online é aqui, essa live. Está tendo algum custo para você? Quantas pessoas que poderiam estar aqui e não estar porque foi escolha delas não estarem? Se você está aqui, é porque foi escolha sua estar. Foi uma decisão sua. Você está nesse momento consciente de que é importante para a sua vida. E isso pode mudar toda a sua vida, seus relacionamentos, sua vida financeira. Mas você está tendo controle sobre situações que antes você não tinha, porque você não tinha um conhecimento, você não sabia dessa ferramenta tão poderosa que quando nós aplicamos em qualquer área da nossa vida, nós mudamos a nossa vida. Nós saímos da condição que nós estamos. Nós começamos a avançar e ir muito mais à frente. Tem um pensamento de Stan Lee, né? O produtor do Homem-Aranha, que até o tio do Peter Parker fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí eu refletindo sobre essa mensagem, eu pensei, mas com a consciência de que eu sou responsável por tudo em minha vida, pela situação em que eu me encontro, por onde quer que eu ande, o que quer que eu alcance, o que quer que aconteça na minha vida, isso passa a ser responsabilidade minha. Então, quando eu tenho consciência da minha autorresponsabilidade sobre a minha vida, quando eu assumo a direção da minha vida, com isso, com essa consciência da autorresponsabilidade, vem grandes poderes capazes de me tirar da situação em que eu estou. Então, a autorresponsabilidade te dá poder. Se com grandes poderes que veio sobre a vida do Homem-Aranha, vem grandes responsabilidades, se grandes poderes que vem sobre a sua vida, que está governando o estado, o município, a sua família, vem grandes responsabilidades, eu falo para você essa noite, que estando consciente desse princípio, do senso da autorresponsabilidade, que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, pela forma que você conduz a sua vida, pela situação que você se encontra hoje, e pela possibilidade que você tem de sair dessa situação e chegar muito mais além de avançar, com a consciência dessa autorresponsabilidade, você adquire poderes. Porque você se torna mais consciente, tornando mais consciente, você sabe mais de si, dos seus poderes, das suas forças, dos recursos que você tem e de como você pode fazer para sair dessa situação. Você não precisa mais ser motivado pelo outro, porque você sabe que agora depende de você. É automotivação. Que as suas emoções não dependem de outras pessoas para que você seja feliz, mas depende exclusivamente de você. Inclusive, eu gravei uma mensagem também de um pensamento meu, em que eu falo que não depende, a nossa felicidade, ela não depende, ela não é exclusiva de momentos, não depende apenas de momentos ou das coisas que possuímos, mas sim das coisas que possuímos e dos momentos que vivemos, dando graças a Deus, reconhecendo como dádiva de Deus e sendo gratos por cada uma dessas coisas, porque é a gratidão que gera a felicidade. Porque se eu não sou grato pelo que eu tenho, eu nunca vou ser feliz com aquilo que eu tenho.
Eu posso viver momentos agora de felicidade, porque eu estou junto com minha família, estou junto com algumas pessoas, conquistei algo, mas isso vai ser passageiro. Mas quando eu sou grato por aquilo que eu adquiri, pelas pessoas que convivem comigo, quando eu tenho sentimento de gratidão, aí isso não vai ser passageiro. Eu vou estar sempre feliz, porque a gratidão gera felicidade. Então não é as coisas que possuem que me trazem felicidade, não é os momentos que eu vivo que vai gerar essa felicidade permanente na minha vida, mas sim quando eu percebo que tudo isso é dádiva de Deus, é presente de Deus para a minha vida e sou grato. Quando eu entendo o sentido da gratidão, é que eu passo a ser feliz pelas coisas que eu possuo e pelos momentos que eu vivo. E ser grato é reconhecer que é uma bênção de Deus, é reconhecer que eu sou merecedor, ou que eu sou capaz, que eu posso. A gratidão precede o milagre. Então a felicidade vem com a gratidão. Então, que nós possamos viver cada momento com esse sentido também de gratidão. Quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu transfiro para o outro. Como ser grato por uma coisa que eu não reconheço, que está no outro? Né? Então, com o autoconhecimento, na luz da ciência, do conhecimento, eu assumo a responsabilidade da minha vida, de que a felicidade não está nas coisas e nem nos momentos. Que a felicidade está onde? Em mim. Olha o senso da autorresponsabilidade aí. Na forma com que eu percebo de que é um presente, uma graça de Deus para a minha vida, eu passo a ser grato e a gratidão gera a felicidade. Avalie, pense muito bem a respeito dessa mensagem. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porém, com a consciência da autorresponsabilidade, você adquire grandes poderes para mudar a sua vida. Então, aplicando o princípio da autorresponsabilidade, você pode transformar todas as áreas da sua vida. Sou eu que sou responsável, então é eu que tenho que fazer. Sou eu que sou responsável, eu tenho que assumir os meus erros. Quando eu assumo os meus erros, eu estou reconhecendo que eu preciso de quê? De novas estratégias, de novos conhecimentos para fazer a coisa dar certo. Ao reconhecer o meu erro, estou reconhecendo de que eu preciso mudar alguma coisa. E quando eu não reconheço o meu erro, quando eu não assumo essa responsabilidade, o que vai acontecer? Eu nunca vou mudar. Como que eu vou permanecer no mesmo erro, no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros, na mesma situação que eu me encontro? Ia ser fantástico. Então, quando eu aplico o princípio da autorresponsabilidade na minha vida, se eu estou na situação que eu estou, e sei que isso é responsabilidade minha, que depende apenas exclusivamente de mim, de mudar, e não do outro, no meu patrão, do governo, porque quando eu penso assim, que depende do outro, eu nunca vou fazer nada para poder mudar isso. Eu vou estar sempre esperando do outro, seja do governo, seja do meu pai, seja do meu patrão, seja da minha esposa, do meu marido, para que possa mudar essa minha realidade. Quando eu não assumo a minha responsabilidade sobre a minha vida, eu delego ao outro e sempre espero no outro. E o que vai acontecer? Você vai continuar da mesma forma que você está, na mesma situação, na mesma condição, com relacionamentos falidos, com problemas conjugais, estagnado na empresa onde você está, falido no dia que você está, vivendo na incapacidade, da mediocridade que você está vivendo, cometendo os mesmos erros, e sem dar um passo à frente para poder conseguir conquistar. Então, quando eu assumo a responsabilidade de tudo e passo a ter o controle da minha vida, e a partir daí eu crio um senso de que tudo depende exclusivamente de mim
estando consciente das minhas forças, das minhas limitações, das oportunidades, do que eu preciso fazer, então eu avanço, eu mudo a minha história. A virada de sua vida começa, então, o início da sua jornada, da virada da sua vida, começa onde? Quando você passa a ter consciência da sua autorresponsabilidade. Quando você passa a ter consciência de si mesmo, de que tudo depende exclusivamente de você. De que você é 100% responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Que a mudança que você esperava do outro, da sua situação, agora com esse senso de autorresponsabilidade, você sabe que só depende de você, de mais ninguém. A sua felicidade não depende da sua esposa, não depende dos seus filhos, não depende da sua situação. Depende de você ser grato pela esposa que você tem, de você ser grato pelos filhos que você tem, de você assumir o controle de sua vida e fazer o que você tem que fazer para que sua família seja uma família que te dê prazer, alegria, através daquilo que depende exclusivamente de você, da sua participação, do seu amor, da sua atenção, de você estar sempre ouvindo, de você estar sempre atento, perceptivo às pequenas mudanças, de você estar com seus filhos na escola, participando das reuniões dos pais, brincando com seus filhos, interagindo com seus filhos, admitindo os seus erros, porque quando a gente faz isso, a gente está dando exemplo para os nossos filhos, sabia? Tem pessoas que nunca assumem seus erros, e com isso eles estão mostrando para os filhos o quê? Nunca assumir também os seus erros. Quando eu assumo meus erros, eu estou dando exemplo de grandeza, de humildade, reconhecendo que eu sou humano, que eu sou falho, e também me propondo mudar, que é importante. Se eu estou fazendo algo que não está sendo bom para a minha vida e para a vida das pessoas que eu amo, reconhecendo meus erros, eu tenho a oportunidade de mudar. E reconhecer os erros é assumir a responsabilidade pela minha vida. Então tudo passa pela autorresponsabilidade. Eu não consigo mudar ninguém, porque não é responsabilidade minha, é dele, as mudanças. Cada um tem que lidar com a sua situação. Independente da vida que está vivendo, independente da situação que está vivendo, as pessoas têm essa responsabilidade. Nunca transfira a culpa para os seus pais e filhos, porque também você é responsável pela sua vida. Eles são responsáveis pela vida deles e pelo que eles fazem, que pode sim afetar você se você não assumir a sua responsabilidade de ressignificar isso, de mudar a sua história, de não deixar que aquilo que está te acontecendo tome a direção da sua vida e te leve para o fundo do poço, ou para situações de crise, de crenças limitantes, de comportamentos que só vão te levar ao fracasso e à sua destruição. Entende o que eu estou falando? Então, com o senso de autorresponsabilidade, eu passo a ter mais consciência dos meus erros, das minhas limitações, das minhas forças. Eu analiso e tenho maior percepção sobre os meus pensamentos, sobre os meus comportamentos. Quem pode pensar por você? Só você mesmo. Se você pensar que você não é capaz, quem poderá pensar para você se sentir capaz? Então a responsabilidade é sua, dos pensamentos que você tem, os pensamentos limitantes, dos pensamentos contraditórios, dos pensamentos de ansiedade, dos pensamentos depressivos. Só você pode mudar esses pensamentos seus. Então está nas suas mãos, é a autorresponsabilidade sua de mudar. E vocês lembram que nós falamos que os pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos geram um estado, e dependendo desse estado você vai tomar boas ou más decisões, que vão te levar a ter bons ou maus comportamentos, que vão gerar bons ou maus resultados. Então tudo começa a partir do momento que você começa a pensar, de como você pensa, onde que está o foco da sua mente. Onde que estão os seus pensamentos? Se está no fracasso, é isso que você vai ter na sua vida como resultado, fracasso. Porque você vai gerar sentimentos de incapacidade, de limitação, seu estado vai estar negativo, você vai tomar decisões erradas, ter comportamentos errados, e os seus resultados vão ser de fracasso. Mas se você coloca a sua mente nas soluções, está vendo? Que a partir daí também depende de você, de onde que você foca, onde que você coloca o seu foco. Para onde que você leva os seus pensamentos? É responsabilidade sua.
Ninguém pode sentir por você, só você pode sentir por você. O que você sente é próprio seu. Não espere que o outro sinta o que você está sentindo, porque é tão complexo esse universo dos hormônios, do nosso cérebro, que ninguém vai conseguir interpretar a vida pela sua ótica. Podem desenvolver empatia, saber aceitar talvez algumas situações, te ajudar a entender que somos fracos, limitados, através da empatia. A gente pode sim entender um pouco, mas no universo da complexidade do ser humano, das suas emoções, da sua forma de pensar, só você mesmo pode desvendar esses mistérios, só você mesmo pode sentir, só você mesmo pode trazer à tona essas emoções. E quando nós ficamos dependentes do outro, nós sempre nos frustramos, sempre nos decepcionamos, sempre geramos mais sentimentos e pensamentos negativos. Mas quando nós tomamos controle dessa responsabilidade, é minha, de dirigir a minha vida, eu começo a ter controle sobre o que está me acontecendo, gerenciando melhor as minhas emoções. Quando a gente fala, gente, vou voltar a frisar, ter controle do que está me acontecendo, não é que você vai evitar que aquilo aconteça na sua vida, mas você vai dar um novo sentido, um novo significado àquilo que está acontecendo na sua vida. Não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. Só para deixar bem claro aí, quando a gente expressa dessa forma. Então só você pode sentir aquilo que você está sentindo, seja alegria, tristeza. Às vezes as pessoas não entendem. Tem pessoas que estão deprimidas na vida. O pai, a mãe, o marido, o irmão, não entende o que é que ele está passando. Por que daquela tristeza? As pessoas têm tudo. Tem casa, tem vida boa, é formado, tem uma família maravilhosa. Por que essa pessoa está deprimida? Quantas vezes vocês não viram isso? Porque só a pessoa que está sentindo, que está passando, ela sabe de si mesma o que está gerando essa tristeza profunda. E só ela pode tirá-la dessa situação. Porque é a responsabilidade dela lidar com esses sentimentos, com esses pensamentos depressivos, com essas emoções negativas que levam ela a esse estado. Por mais que eu fale, vamos, levanta, vai para a rua, vai se divertir. Não, só depende dela. Nada que o outro falar ou fizer, pode sim dar uma força, ajudar, mas se a pessoa não quiser, ela nunca sairá dessa situação. Se ela não assumir a sua responsabilidade de saber que depende dela de sair dessa situação, ela vai continuar sempre nesse estado depressivo. E assim é com todas as nossas emoções. E da mesma forma, as escolhas e as decisões que tomamos dependem exclusivamente de nós. Outros podem tomar? Podem, mas nesse caso, você está delegando o controle, o leme do seu navio, a direção da sua vida para outras pessoas. E o que as outras pessoas vão decidir para você talvez não seja o melhor para você. Vai estar sempre trazendo a ideia de que você não é capaz, de que você não pode, que você é limitado, que você não consegue. Isso vai te manter na mesma situação que você está. As pessoas podem até direcionar influenciar nas suas escolhas, nas suas decisões, mas elas são suas. Depende de você. E esses comportamentos só depende de você mudar. É você com você mesmo. É o senso da autorresponsabilidade. Quando eu crio autorresponsabilidade, eu tenho melhor então percepção do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, e para fazer as melhores escolhas, ter as melhores atitudes, ter comportamentos que sejam mais positivos para mim, para que eu possa alcançar os resultados que eu quero. Ou seja, eu assumindo esse senso de autorresponsabilidade, eu passo a ter o controle maior sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre o que eu penso, da forma com que eu ajo. E dessa forma eu saio dessa condição de inércia, de paralisia, de mediocridade, de incapacidade, para uma condição de que eu posso e eu estou na direção da minha vida e eu irei fazer com que eu alcance, que eu consiga, que eu prospere. Eu vou sair dessa condição. Eu quero sair, eu posso sair. Vai passar uma motivação maior. Você não vai ficar na dependência do outro, vir toda manhã e falar, vamos, levanta da cama,
Vai trabalhar? Não, eu vou trabalhar porque eu quero prosperar, eu vou trabalhar porque eu quero sair dessa situação, eu vou trabalhar porque eu tenho família para poder cuidar, vai te dar motivação, isso vai sair de dentro de você. Então a autorresponsabilidade é geradora de automotivação também. Você sabe que tudo vai depender de você, que a sua realidade só você pode mudar. E com isso eu paro de quê? Eu paro de criticar as outras pessoas. Quando eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, você lembra que eu falei que às vezes a gente procura culpados para não assumir os nossos erros, as nossas falhas? Para não gerar mais dor, a gente transfere a responsabilidade do erro para outras pessoas, buscam culpados. É o que a palavra de Deus fala. Porque você está olhando o cisco que está no olho do seu irmão, tendo uma trave no seu olho. Nós procuramos culpados para não nos responsabilizarmos dos nossos atos, e com isso nós nunca vamos mudar, porque é o outro, não sou eu, a culpa está no outro, não é em mim. Depende dele mudar, não depende de mim, porque a culpa é dele. A gente está sempre transferindo a responsabilidade dos nossos compromissos, daquilo que nós deveríamos promover de mudança para o outro, porque nós estamos culpando o outro, nós não estamos assumindo a responsabilidade. A gente está sempre olhando aquele ciscozinho, como se fosse o outro que tivesse promovido aquilo que você está vivendo na sua vida. Lembra do patrão? Lembra que nós falamos da esposa, do marido, que às vezes um fica transferindo a culpa para o outro? Lá, Adão. Para quem conhece a palavra de Deus, Adão, quando Eva comeu do fruto, e deu a Adão, e Adão comeu do fruto, olha, ela deu, mas a escolha foi dele, autorresponsabilidade. Quando Deus chega para Adão, e Eva fala, o que fizeste? A esposa que me deste, me fez comer do fruto. Foi? Ela enfiou na boca? Colocou a arma na cabeça dele, na Bíblia fala? Não, foi escolha deliberada dele, foi decisão dele. Então, naquele momento, ele faz o que muitos de nós não fazemos, assumimos a nossa responsabilidade. Por isso não mudamos, não saímos do lugar, não avançamos, não progredimos, não passamos a ter consciência do que devemos fazer para poder mudar. E isso faz com que a gente permaneça estagnado na nossa vida. Então, com o senso de autorresponsabilidade, eu passo a ter mais controle sobre a minha vida. Eu passo a ter mais consciência dos meus erros, das minhas limitações. Eu analiso melhor e percebo melhor o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, quais tipos de comportamento que eu estou tendo, o que eu posso fazer para poder mudar. Eu paro de ficar criticando o outro pelo que o outro está fazendo e passo a me analisar mais, a ver o que eu estou fazendo, ou seja, passo às vezes até paro de culpar o outro para poder assumir essa responsabilidade, paro de olhar o cisco que está no olho do outro para olhar a trave que está no meu olho. Eu passo a ter a percepção que tudo depende exclusivamente de mim. Passo a ter uma consciência da situação que eu estou vivendo, da realidade que eu estou vivendo e o que eu posso fazer para poder mudar. Com a autorresponsabilidade, eu passo a entender quem eu sou, os recursos internos que eu tenho, o potencial que eu tenho. Eu passo a entender o que eu posso fazer com esses recursos, onde eu posso chegar, e o que eu preciso fazer para poder ir muito mais além. Então, se você está na condição que você está, como um navio à deriva no mar, sendo levado pelos ventos das circunstâncias, é porque você ainda não despertou em você esse princípio tão nobre e tão transformador para a sua vida. Quando eu tenho consciência da minha autorresponsabilidade, eu adquiro poderes para mudar a minha vida. Com poderes vem grandes responsabilidades. Stanley, Edson Mourão, com consciência da autorresponsabilidade vem grandes poderes para a sua vida, para que você possa mudar a sua vida. Você passa a saber quem você é, os recursos que você tem, as suas forças, suas fraquezas, suas limitações, o que você pode fazer, o que te aconteceu e quais experiências que você pode tirar de tudo que te aconteceu no passado, o que você pode fazer hoje para você alcançar aquilo que você deseja no futuro. Você passa a saber quem você é quando você assume, tem consciência de si mesmo,
você passa a ser mais, você desperta em você, desenvolve em você esse centro, esse princípio, essa ferramenta poderosa, transformadora da sua vida, da autorresponsabilidade. Então começa a perceber que tudo depende exclusivamente de mim. Assim eu mudo o meu foco. Lembra que eu falei, quando eu assumo a minha responsabilidade, eu mudo o meu foco, não é no outro, agora é em mim. Porque enquanto eu estou com o foco no outro, eu não mudo, é o outro que precisa mudar. Eu mudo meu foco para mim. Eu saio do foco da escassez, da limitação, da reclamação, da murmuração, para concentrar as minhas energias, o meu foco nas soluções, naquilo que eu desejo, na gratidão, nas bênçãos que eu tenho. É transformador. Eu passo a perceber melhor a minha vida, eu passo a perceber melhor a situação, eu reconheço mais os meus erros, eu passo a ter uma percepção maior dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos meus padrões de comportamento, dos meus hábitos. Eu paro de ficar reclamando das circunstâncias, porque o que está acontecendo não é responsabilidade de Deus e de ninguém. É responsabilidade sua de tomar a direção da sua vida. Então, com isso, eu paro de reclamar da circunstância, da situação. Eu paro de me vitimizar, eu paro de ficar justificando, encontrando desculpas, inventando mentirias para poder me safar. E quando eu busco isso, eu não assumo os meus erros e eu não tenho possibilidade, então, de não reconhecer, de poder me aperfeiçoar, crescer, aprender com eles e evoluir e sair da condição que eu me encontro, de ir muito mais à frente. Por isso que sua vida está estagnada, parada, porque você está sempre delegando poderes a outros. Seu foco não está na solução, porque o problema não é seu, é do outro. Quando você direciona para você, aí você passa a reconhecer, não, o erro foi meu, o problema é meu, então a solução sou eu que tenho que buscar. É eu que tenho que resolver essa demanda aqui. Eu direciono a minha energia para aquilo que eu tenho que fazer. Eu passo a colocar luz sobre mim. Sabe por que muitas pessoas não querem ter ciência de si? Colocar luz sobre si? Para assumir os seus erros, suas limitações, para saber quem ele é, assumir esse senso de responsabilidade? Porque não quer revelar quem realmente ele é. Ele não quer que os outros saibam que talvez a sua vida, a sua condição limitada, deficiente, de incapacidade, é culpa dele, não é culpa do patrão, não é culpa do governo, não é culpa da esposa, não é culpa do pai. Ah, porque meu pai não deu condição. Seu pai deu o que estava no alcance dele te dá. O resto você teria que correr atrás e conquistar, alcançar. Era sua responsabilidade. Ah, meu pai me causou muito traumas. Talvez pela ignorância dele, talvez por intenções, né? Por intenções positivas que você não conseguiu perceber. Cabia a você passar isso por um filtro, por uma avaliação. Ah, mas eu era criança, mas hoje você é adulto, você pode fazer isso. Nós falamos sobre como sair do ciclo da autossabotagem, trazer para a sua consciência que é trauma, aquela emoção negativa, e dar um novo sentido, um novo significado. De uma forma muito simples, lá meu pai naquela época deu o que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, ele passou para nós. Cabe eu agora usar aquelas experiências para poder tirar algum sentido e significado para a minha vida. Se meu pai é um modelo do que eu não devo fazer, vamos olhar pelo lado negativo. Não, meu pai só cometeu erro, só nos levou para um caminho talvez tortuoso. Então ele foi um modelo daquilo que você não tem que fazer. É você que tem que perceber isso. É a responsabilidade sua direcionar a sua vida. Você não tem que seguir os caminhos do seu pai. Você tem a sua vida e a direção da sua vida está nas suas mãos quando você assume essa responsabilidade. Eu passo a perceber de uma forma mais positiva, dando um novo significado para as coisas que me acontecem. Lembra que eu falei? Não é o que me acontece que determina a minha vida, a condição que eu estou. É o que eu faço com aquilo que me acontece. É responsabilidade sua dar esse novo sentido, esse novo significado, essa nova direção para a sua vida. A trazer luz para a situação. E às vezes a gente não quer trazer luz para a realidade, sabe por quê? Para não revelar quem verdadeiramente somos. Para nós não ter que tirar essas máscaras que usamos, que para nós seria muito doloroso a gente ver quem realmente a gente é, ou na condição que nós estamos nos colocando, ou reconhecer que não é o outro, mas sim eu, as minhas limitações.
das minhas incapacidades e que eu tenho que buscar melhorar, avançar. Isso muitas vezes depende de ouvir do outro. Ô filho, ô filha, meu amigo, minha esposa, meu marido, fala para mim, seja sincero. Conta aí sobre esse relacionamento nosso, o que eles têm produzido dentro do seu coração, quais tristezas, angústias, ou quais exemplos, ou quais os ensinamentos dele. Buscar os feedbacks e com o coração aberto para escutar, tendo um senso de responsabilidade de que qualquer coisa que talvez o outro tenha entendido foi responsabilidade sua de ter comunicado da melhor forma possível para que ele tivesse percebido da melhor forma possível, mas também é responsabilidade do outro buscar interpretar de uma forma mais positiva. Então, quando eu assumo a responsabilidade para mim diz em relação a mim, quanto pessoa, daquilo que eu sou responsável, e do outro também a responsabilidade dele, da responsabilidade dele sobre aquilo que acontece com ele, para mudar essas percepções, dar novo sentido, dar novo significado e buscar formas diferentes para poder crescer, evoluir, não ficar naquela condição. Eu vou ter sempre essa resistência, esse trauma contra fulano, contra ciclano, porque aconteceu isso na minha vida. Para com essas historinhas, com essas mentiras para você, para de se auto-sabotar, para de ficar buscando culpados, assuma a responsabilidade da sua vida, você não é mais criança. Se você sabe, se você tem consciência, se está sobre você a luz da consciência de que aquilo não foi positivo para a sua vida, então tudo bem, foi um erro, não repita esse erro. Ele era limitado, então busca conhecimento para que você não seja tão limitado quanto ele. Porque isso trouxe trauma, então traz isso para a luz do seu conhecimento, para a luz da sua mente consciente, trabalhe nisso, dê um novo significado para a sua vida, porque não é o que acontece com você, mas sim o que você faz com o que acontece. Você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Aprenda isso. Maria Amélia, minha querida, Santa Catarina, gente, nós estamos chiques, hein? Tendo pessoas aí do Brasil inteiro nos prestigiando aqui. Maria Luísa, Bruna, espero, Clica, que vocês possam estar absorvendo essas informações que eu estou passando para que possa mudar a sua vida. Não é o casamento frustrado, não foi seu marido o motivo da sua tristeza, da sua angústia, da sua depressão, não. Talvez você não foi uma boa esposa, talvez você não atendeu, talvez as expectativas dele, você não teria que atender a expectativa também de ninguém. Você teria que estar fazendo o seu melhor. Mas talvez você fica se culpando, fica culpando o outro por algo que foi talvez uma limitação sua, uma falha sua. Quantos casais não conversam, não comunicam, o marido chega em casa e a esposa só cobrando, só fazendo pressão, é a conta de luz, claro, a obrigação, é os compromissos, o cara não chega, não pode descansar, não pode chegar e ao jantar tranquilo, juntar com a família e ficar tranquilo, é só cobrança, só pressão, é só transferir culpa e responsabilidade sobre o homem, tudo que está acontecendo é responsabilidade. E a mesma coisa acontece em relação à mulher. O homem chega em casa, a mulher dedicada ali, com os trabalhos, com os filhos, e ele querendo só cobrar e transferir culpa. Seu filho está assim, é sua responsabilidade, é sua culpa que você está dentro de casa. Enquanto eu estou lá trazendo sustento para dentro de casa, a sua obrigação era de cuidar, e a sua obrigação como pai, como marido, de dar suporte à sua esposa, de como pai dar suporte para os seus filhos, para estar presente na vida deles, não com mão dura, mas com o coração aberto para poder ensinar, mas também para poder ouvir, para se fazer presente na vida deles. Quantos filhos que hoje têm problemas na vida pela ausência do pai? O pai que estava em casa, mas era ausente na vida dos seus filhos. Nunca sentou com os seus filhos para conversar. Nunca teve ouvido para ouvir as dores, as dificuldades, perceber as dificuldades do seu filho, porque ele estava com o seu pensamento só naquilo que era importante para a sua vida. Dinheiro, talvez farra, gole, amigos, futebol, farras, mulheradas. Enquanto isso, a mulher tem que lidar com todas as situações adversas dentro de casa sozinha. E a figura paterna, que é tão importante para o desenvolvimento e crescimento psicológico e emocional do filho, como que fica nessa situação? Então parem de culpar o outro, assuma a sua responsabilidade. Se um relacionamento, filha, se tem pais separados aí, escuta uma coisa, se a mãe fala a culpa é do pai que não deu certo, você é inteligente o suficiente para saber que sempre tem dois lados. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Se foi imaturidade de ambos, a responsabilidade de ambos.
Se o relacionamento não deu certo, a responsabilidade é de ambos. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Parem de buscar culpados pelo seu fracasso, pela sua falta de gestão emocional, por você não ter sido um cônjuge melhor, por você não ter abrido mão às vezes de coisas que poderia ter aberto, para uma família mais equilibrada, mais harmônica, para um relacionamento mais saudável. Pare de ficar transferindo a responsabilidade do outro. Minha esposa, ela está muito atarefada com as obrigações, não tem tempo para mim, então por isso eu vou buscar nos amigos, vou buscar na bebida, eu vou buscar em outros braços. O que você tem feito para poder dar um tempinho a mais para sua esposa? Você tem ido na loja, comprado uma lingerie, uma roupa bonita, tem convidado a sua esposa para poder sair, uma noite especial só para você, tem falado frases de amor, tem sido romântico, tem revivido aqueles momentos de namoro, tem tido tempo para poder elogiar, para perceber as pequenas coisas que ela faz diferente para você, a comida gostosa, que ela gasta tempo ali, a roupa passada. E você, mulher, também passa a reconhecer as necessidades do seu marido, de tudo aquilo que ele tem feito, do esforço que ele tem feito, do tanto de amor que às vezes ele tem direcionado para você, para os seus filhos, e pare de ficar culpando ele pelo relacionamento frustrado. Pare, você que é empregado, de ficar culpando o seu patrão pelo seu insucesso, porque você não é promovido, pelo salário que você ganha. Se esse trabalho não está bom o suficiente para te dar a provisão que você precisa, depende de você agora fazer a escolha, correr atrás, se capacitar, treinar, aperfeiçoar, para buscar outras possibilidades, para poder crescer na empresa que você está. A responsabilidade é inteiramente sua, é inteiramente minha. Eu sou responsável pela minha vida. E a minha vida é eu que conduzo, eu que escrevo a minha história, não tem nada de destino não. Parem com isso, de ficar culpando Deus, ou ficar direcionando tudo para o destino. A minha vida está do jeito que está, é por causa de Deus, é culpa de Deus, Deus quer assim. Não cai uma folha que Deus não queira. Sim, não cai uma folha que Deus não queira. Mas você acha que Deus quer a sua tristeza? Você acha que Deus quer a sua dor, o seu sofrimento? Você acha que Deus quer a separação? Você acha que Deus quer filhos rebeldes? Você acha que Deus quer a sua miséria, a sua mediocridade, o seu senso de capacidade? Não. Deus, quando nos criou, Ele falou, reina. Deus deu o poder para reinar sobre tudo que há na terra, para governar, e você não está governando a sua vida. E você muitas vezes quer governar a vida do outro, você quer que o outro mude e você não quer mudar, porque você está sempre transferindo a responsabilidade, a culpa para o outro, sempre buscando historinhas para se justificar, sempre buscando mentirinhas para não ter que fazer e promover as mudanças necessárias para que você tenha a vida digna que Deus te deu, para que você possa governar sobre a sua vida, para que você possa avançar muito mais. Aí tem pessoas na miséria, na pobreza, tem pessoas passando fome, necessidades, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas com relacionamentos falentes, tem pessoas que não conseguem prosperar no trabalho, tem pessoas insatisfeitas, tem pessoas com problemas interpessoais, tem pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, mas essas pessoas não estão assumindo a sua responsabilidade diante daquilo que elas deveriam. Tem pessoas que estão sofrendo com filhos e com situações diversas, porque não assumiram essa responsabilidade. Então, quando eu assumo a responsabilidade, pare de ficar dando justificativas, desculpas para aquilo que é responsabilidade minha e começo a agir com mais responsabilidade e saio da situação de estagnação e vou muito além. Mas quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu continuarei reproduzindo os mesmos erros, não conseguirei mudar nada, eu não vou alcançar maturidade, conhecimento suficiente para poder me posicionar como um diretor da minha história. Que coisa bonita, eu sou o diretor da minha história. Deus te dá um livre-arbítrio, um livro aberto para você escrever a sua própria história. Deus não está ali te manipulando como um bonequinho, olha, faz isso, faz aquilo, coisa e tal, ou o destino está direcionando a sua vida. É você que determina a sua história, é você que escreve a sua história, é você o autor e diretor da sua história. Mas quando você assume a responsabilidade sobre a sua vida, a direção sobre a sua vida, quando você assume o leme do seu navio, quando você não permite que outros ou os ventos das circunstâncias que abatem sobre o seu navio, sobre a sua vida, te direcionem para caminhos que você não quer, não o que te acontece, não os ventos das circunstâncias, mas
o que você faz com aquilo que te acontece, como você toma as rédeas, a direção, o leme da sua vida. Quando você não assume essa responsabilidade, você, além de sofrer com as consequências, você faz outras pessoas sofrerem. E passa a acreditar que isso não é responsabilidade sua, que é destino, né? Você acha que nada mais vai mudar? Por que não vai mudar? Claro que não vai mudar, ué. Porque depende de você, você está transferindo para o outro. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros e sendo guiados. Sabe o quê? Desculpem falar assim. Como uma massa da população, a maioria, por não assumir a sua responsabilidade, são guiados. Como uma manada de gado. Os outros, o governo, os políticos, as pessoas que são lideranças, vão determinar o seu destino, vai determinar a sua situação, vai determinar a sua condição, vai te colocar na situação que você está, porque você delegou a eles o poder que estava sobre a sua vida. Com a consciência da autorresponsabilidade vem poder para você mudar e transformar a sua vida. Éfito Mourão, pensamento. E com grandes poderes vem mais responsabilidades. Stanley. Qual herói? Você prefere ser um herói que assume suas responsabilidades com os poderes que você tem? Ou você quer ser um vilão sofredor? Você quer ser uma vítima sofredora, um vilão da sua própria história, onde você se auto-sabota? Hein? O que você prefere ser? O diretor escrito dessa história que você está criando para a sua vida, que você pode criar? Ou você quer continuar criando historinhas para se justificar, se desculpar, mentirinhas para você continuar como você está, com essas máscaras, culpando o outro e não assumindo a sua responsabilidade e continuando na mesma situação? Lembre, com alta responsabilidade vem grandes poderes. Não espere o poder estar na sua mão para você criar a responsabilidade, mas é o contrário. É mais fácil desenvolver o centro de autorresponsabilidade para ter poder para mudar a sua história, a sua vida. Então, se você não mudar, você vai ver cada dia ser limitado à situação, à circunstância. E o que pode nos impedir de alcançar esse conhecimento e esse senso de responsabilidade? A falta de consciência. A consciência é o quê? É entender quem eu sou, gente. É saber da minha história, o que me passou comigo, que eu posso usar isso por agora, por aqui. É saber os recursos que eu tenho agora para usar para conseguir aquilo que eu quero. A consciência é saber, gente, que tudo depende exclusivamente de mim. Que o que eu faço hoje vai ter uma consequência, vai repercutir na minha vida e na vida de outras pessoas. Isso é consciência. E quando eu falto com essa consciência, com a luz da consciência sobre a minha vida, eu não adquiro autorresponsabilidade. Então a coisa que pode me impedir de desenvolver autorresponsabilidade é a falta de consciência. E trazer para a luz da consciência as minhas atitudes, reconhecer quem eu sou, saber que eu sou o diretor da minha história, que eu que defino a minha história, onde que eu posso chegar, a situação em que eu me encontro, só eu posso sair dela, ninguém pode me tirar, a não ser eu mesmo. Quantas vezes pessoas ajudam, irmãos, dão dinheiro, compram isso, compram aquilo, compram casa, coisa e tal, daqui a pouco o cara perdeu tudo, volta para a mesma situação. Por quê? Porque não dependia dos recursos dos irmãos. Quantas vezes o pai ajuda o filho, paga a faculdade, dá estudo, dá carro, monta empresa, daí a pouco o filho perdeu tudo. Por quê? Porque não dependia do pai, dependia do filho, mas o pai não ensinou o filho a ter autorresponsabilidade, desenvolver esse princípio, esse senso. Porque o pai deu de tudo e nunca precisou assumir as suas responsabilidades. Isso é triste, né? E o filho depois vai ficar a vida inteira, sabe o quê? Culpando o pai. Aí fica nesse ciclo, né? Cada um culpando, se fazendo de vítima, inventando historinhas, justificando, dando desculpas para continuar na mesma situação. Então, consciência é saber que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. As pessoas, elas evitam estar conscientes para não ter que sofrer com seus erros, com suas falhas, para não se responsabilizar de suas atitudes, seus comportamentos, para não ter que encarar a realidade, que às vezes
para a gente mudar, há um processo de transformação. E esse processo de transformação, às vezes, pode ser dolorido demais. Mas ele é necessário e importante para a sua vida. Maristânia, Pires, que bênção tê-los aqui. Se vocês estão chegando agora, que vocês pegaram a live no meio do caminho aí, ela será publicada no feed, no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Vai lá, assista. Como nós falamos, todas as quartas-feiras nós estamos trazendo um tema que vai te ajudar a sair da condição que você se encontra para alcançar os seus objetivos, para realizar os seus sonhos, para sair da inércia para o progresso, para o seu desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento, para que você adquira conhecimento, para que você possa ser feliz, ser pleno, alcançar os seus objetivos e ir muito mais além, para que você pare de ficar culpando os outros e vivendo uma vida limitada de mediocridade, sempre se auto-sabotando, sempre trazendo sofrimento para a sua vida e para a vida dos outros, para que você possa entender mais de si, saber do seu potencial, dos recursos que você tem, para você ir muito mais além, estar consciente de si, para que você possa reprogramar aqueles traumas, aquelas emoções negativas e viver uma vida plena, para que você possa gerenciar as suas emoções e ter maiores habilidades de lidar com elas em diversas situações, para não gerar dor e sofrimento maior para a sua vida, perdas. Muitas pessoas não mudam porque não traz a consciência para si mesmo, por medo, por ignorância, por arrogância, por achar que não precisa. E quando não vem pelo amor, vem pela dor, essa transformação. A luz da consciência, ela dissipa as trevas da dor, do sofrimento, da estagnação, de tudo aquilo que pode te impedir de alcançar aquilo que você deseja. Então, sobre a luz da consciência, sobre si mesmo, focando sobre si, o que você precisa fazer, o primeiro passo é assumir a sua responsabilidade pela sua vida, a direção da sua vida, você vai conseguir então fazer com que sua vida vá para frente, que não fique estagnada. Hoje, nós aprendemos por que nossa vida está na situação que está e por que até hoje talvez continua estando como está. E aprendemos uma ferramenta poderosa, um princípio poderoso para que você possa ter o controle da sua vida em suas mãos e ir muito mais além. Fazer com que sua vida vá para frente, não fique estagnado. E tudo começa pelas mudanças. E as mudanças iniciam pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento te traz à luz do seu entendimento a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade te dá a direção da sua vida em suas mãos. Coloca em suas mãos novamente a direção da sua vida. Ao ter direção da sua vida, você tem um poder para poder fazer as mudanças. Porque com a autorresponsabilidade, com a consciência da autorresponsabilidade, vem grandes poderes para promover as mudanças que você tanto deseja. E aí, foi transformador para a sua vida? Você vai começar a ter essa coragem de assumir a responsabilidade de tudo que está acontecendo, de tudo que você está fazendo, com o que está acontecendo na sua vida, com as decisões que você toma, com os comportamentos que você está tendo, com os erros e as falhas que é importante que você tenha como experiência de vida para poder trazer um novo aprendizado, um novo significado, dos traumas vividos que você possa trazer para a consciência e ressignificá-los, para dissipá-los, para parar de trazer sofrimento e dor para a sua vida e para os outros, para você ir crescer e avançar muito mais. Eu sou prova viva de que quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, coisas extraordinárias acontecem. A gente muda. Eu saí de uma condição, gente, que eu precisava vender quando eu vinha em Capelinha. Eu precisava vender o meu sapato para conseguir dinheiro para poder voltar. Quando eu chegava aqui na minha cidade, em Capelinha, eu tinha que fazer iogurte, colocar no açaí e bater de porta em porta para poder vender, para poder levantar dinheiro.
Eu tive que fazer muitas coisas, mas fiz com muito orgulho, porque eu sabia que eu estava na direção da minha vida e que o meu propósito maior era formar, estudar, e eu tinha que passar por aquele processo todo, e para isso eu tinha que assumir as minhas responsabilidades como pai, como marido, como estudante e como um homem de futuro e que tinha grandes sonhos. E eu falo com vocês hoje que minha vida é uma bênção. Eu não vou falar que eu tenho mais do que eu merecia, porque se eu tenho, porque Deus, Ele acredita que eu mereço. E você? Você está tendo a vida que você merece. Sabe por que você está tendo a vida que você merece? Porque a vida que você tem, 100% é responsabilidade sua, de poder mudá-la para melhor. Espero que seja. Assim nós encerramos mais uma live. Eu te convido, você que chegou depois, você que está nos assistindo aí, seja através do Instagram, do Face, ou do nosso canal do YouTube, Dr. Hélio Mourão, Uma Nova Consciência. Te convido a ir lá se inscrever, acionar o sininho para receber todas as vezes que tivermos algo novo a ser publicado, que vai ser publicado, vocês poderem receber as notificações e assistir. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta. Desculpa, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, com o propósito de fé 365. Nós estamos estudando a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, contextualizando para a sua vida, interpretando e contextualizando. E aos domingos, às 8 horas da manhã. E toda quarta-feira eu estou trazendo um tema novo para vocês. Vocês gostaram do tema? Vou praticar, que quero mudança. Amém. Não reclama mais, né, Patrícia? Nós devemos ser gratos. Nós devemos sempre ser gratos. A felicidade não está nos momentos que eu estou vivendo agora. Sim, eu posso ser feliz naquele momento, mas a verdadeira felicidade, a alegria daquilo que possuo, está no sentimento de gratidão. A felicidade está na gratidão. Porque quando eu sou grato pelas pessoas que vivem na minha vida, eu estou sempre feliz ao lado delas. Quando eu sou grato a Deus pelas coisas que Ele tem me dado, eu estou sempre feliz por aquilo que eu tenho. Ao contrário, quando eu não sou grato, eu recebo aquilo, na hora me causa alegria, júbilo, depois passam uns dias, eu estou querendo mais, estou reclamando até pelo que eu tenho. Não estou sendo grato. Portanto, não estou sendo feliz com aquilo que tenho. A gente pede um filho, Deus dá os filhos, daqui a pouco a gente está reclamando contra Deus, porque a gente não aprendeu a ser grato pela vida dos nossos filhos, por essa bênção. Reclamando com Deus porque a nossa vida está triste demais, que não compensa. Hoje eu até falei sobre isso. O que você trocaria pela vida do seu filho? Nada, né? Então que a maior riqueza que nós temos são os nossos filhos. Então sejamos gratos pelos nossos filhos. Sejamos gratos pela vida, sejamos gratos pelos momentos, sejamos gratos por essa live, sejamos gratos por Deus estar nos dando a oportunidade a cada dia mudar e melhorar, aperfeiçoar e sermos pessoas melhores a cada dia e buscar o nosso espaço ao sol, prosperar, de dar sempre o nosso primeiro passo, de reconhecer os nossos erros e avançar. Sejamos gratos, porque a felicidade vem com o sentimento de gratidão. E com a gratidão vem os milagres sobre a nossa vida. Vou praticar, eu quero mudança, eu sou grato por tudo. Amém, Roseli, por tudo. E aí, Wellington, tudo bem, meu amigo? Que Deus nos abençoe. E assim encerramos, espero que tenham gostado. Coraçõezinhos se gostaram. Aí, que bênção, fico feliz. E você, deixe seu comentário. Deixe aí seu comentário, compartilhe. Convide outras pessoas para que estejam conosco no Propósito de Fé, todos os dias, 6 horas da manhã, de segunda a sábado e ao domingo 8, e todas as quartas-feiras, às 19 horas, com um tema novo para a sua vida, para o seu autodesenvolvimento, para a gestão das suas emoções, para o desenvolvimento da sua inteligência emocional, para que você tenha uma vida de qualidade, de sucesso, para que você possa sair da situação que você está e alcançar o que você deseja alcançar, para que você possa realizar os seus sonhos, para que você tenha uma vida plena e feliz. Comece hoje assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelo comportamento que você tem, pelos pensamentos que você tem, pelas emoções que você desperta em você mesmo. Não é o que te acontece, mas sim o que você faz com o que te acontece. Somos 100% responsáveis pela nossa vida. Quando temos o senso de autorresponsabilidade, passamos a dirigir a nossa própria história. E aí, com certeza, se eu quero chegar lá, não vai ter nada que vai me impedir.
Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Até a nossa próxima live. Seja amanhã ou na próxima quarta-feira. Encontro vocês aí no feed, no Instagram, no feed do Instagram, no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Para você que está vendo agora, espero que aproveite muito esses conteúdos e que eles possam ser transformadores para a sua vida. Muito obrigado e até a nossa próxima live.